começando mais um podcast de letra, entrando de sola, literalmente, no tema que gera tanta discussão no futebol brasileiro. Eu sei que estamos aí a rodadas do final do campeonato, que temos aí todas as situações envolvendo Atlético e Curitiba, mas a gente está indo no ar nessa semana em que o futebol brasileiro se demonstrou a zona que é para o mundo inteiro. Né? A gente conseguiu, enfim, exportar a incompetência para todo mundo acompanhar e para todo mundo ver Luciano Ballarotti, Carlos Borio e Ricardo Brejinski. O que vocês acham, Borio, começando com você, o que você acha que foi mais vergonhoso no Brasil e Argentina da terça-feira? Qual foi a grande mostra da nossa incompetência futebolística? Sem sombra de dúvida, a violência na arquibancada, né? A briga na arquibancada. O futebol já fica em si, como disse o Messi, né, depois do jogo, o futebol, nesse caso, fica em segundo plano. Sim. Questão de perder, primeira vez na história que perdeu na eliminatórias em casa. Dane-se, isso aí não faz a menor relevância pela barbaridade que aconteceu na arquibancada antes do jogo e que atrasou o jogo por quase meia hora, né? Isso. E aí, Luciano Ballarotti, você é mais velho, o Ricardo é mais novo, deixa ele por último, então. Eu acho que assim o despreparo, principalmente da polícia militar, né? Que não é novidade também, né? Mas sim, também qualquer polícia militar no Brasil inteiro, normalmente é o que a gente vê nos estádios quando tem confusão. E acho que isso foi uma coisa assim, mostrar que é um produto de exportação assim nossa, né? É, Olha como a polícia pode funcionar mal, como pode fazer só coisa errada, né? Que os caras fizeram foi absurdo, assim, tá? E daí você vê, eles bateram só nos argentinos, né? Falaram, não, os claro. argentinos, né? Mas era porrada comeu solto nos argentinos. Não que os argentinos sejam santos também, né? Mas, assim, tipo, é um absurdo que foi feito, né? E ainda Isso. na mesma semana que teve, né, essa questão de organização, essas coisas, na mesma semana teve a morte da menina lá, ou da Taylor Swift, né, no Rio também, então, tipo, né, mostra uma falência total do estado do Rio de Janeiro também, que também já é uma coisa, tá muito forte, faz muito tempo, né? O Bala falou uma coisa importante, um colega nosso falou assim, não, a polícia fez bem, a polícia invadiu e tem que bater nessa gente. Eu falei, cara, mas eles só bateram nos argentinos. Não, mas eu não vi. Eu falei, vai ver as imagens da Globo, vai ver que é bem isso. Bateram só nos argentinos. Ricardo, e aí? Para a gente fechar esse introito. Então, na verdade, para quem viu de fora, talvez tenha se assustado. Para a gente, foi mais um dia qualquer no estádio. Foi uma Tanto que, se você, terça-feira. tanto que, se você for ver, tem uma imagem que mostra o pau comendo ali com os argentinos e o policial, e tem um cara com isso do Brasil tirando uma selfie no meio da confusão. Que o cara sabe que, tipo, é normal, a gente dá risada agora, foi um negócio sério, tem gente que se machucou, Claro. mas, assim, toda semana tem confusão nos estádios do futebol brasileiro, e foi o que o Bala falou. A polícia é muito despreparada, a gente falou até semana passada sobre as organizadas, como a polícia não sabe controlar isso. Então, ali, obviamente, eles foram para cima dos argentinos porque eram minoria, porque se fosse em cima dos brasileiros talvez desse uma confusão. Então eles foram para cima da minoria, que é o que está de fora. Tipo, é você que está vindo aqui atrapalhar o nosso espetáculo, então vai sobrar para vocês. Sendo que argentinos e brasileiros tinham culpa, né? Por motivos diferentes. Cada um fez a sua besteira ali no estádio, mas assim, não que justifique a confusão, mas todos ali estavam errados naquele burburinho. Tanto que os jogadores da Argentina estavam ali, o goleiro da Argentina estava quase pulando ali a muretinha para falar com os caras. E acho que se ele pula, ele ia para porrada junto. Ele Então, assim, tentou tirar o cacetete, né, do polícia. Né? então, assim, é uma vergonha que a gente, infelizmente, está acostumado a passar, porque é a realidade do futebol brasileiro hoje. Mas, gente, E, vamos lá. Vai lá, manda, bora, manda. e aproveitando isso, a gente vai cair numa questão que realmente é trabalho da Polícia Militar Ah, sim. controlar torcida dentro do estádio? Na verdade, não, né? A polícia, em tese, né? Ela teria que estar em campo, mas para proteger a integridade dos jogadores e tal, que isso ainda, aqui, pelo menos no Brasil, é uma necessidade. Mas, cara, nenhum lugar no mundo fica 200 polícia em torno de torcida organizada para fechar. Mas aí, gente, eu acho, eu queria pensar dessa confusão toda
dessa terça-feira, né, que começa com a briga e termina com o Brasil perdendo para a Argentina, eu queria pensar com vocês aqui sobre a situação da nossa entidade que rege o futebol. E aí, dentro do espírito de letra, né, a gente pode ir e voltar, lembrar coisas do passado e retornar. Como, por exemplo, ontem eu estava ouvindo, não me perguntem a razão, ouvindo a final do Campeonato Brasileiro de 80, ouvindo, porque eu estava ouvindo uma transmissão de rádio da final do Brasileiro de 80, repito, não me perguntem o motivo. E durante o jogo, o Valdir Amaral, da Rádio Globo, fala: o Flamengo vai ser campeão do primeiro campeonato mais organizado pelo Julite Coutinho, não sei o quê. É um campeonato que tem 40 participantes e que é considerado ali, à época, o primeiro campeonato organizado. Por que a gente se acostumou? A gente fala tanto em normalizar um bando de coisas. Por que a gente normalizou o fato da CBF ser uma zona e tá tudo assim e segue o baile? Porque deu difícil, né? deu resultado no campo, né, de certa forma. Porque assim, eu não acompanhei a era pré-Ricardo Teixeira. Até vendo o documentário do Eurico Miranda mostra, né, o começo de 89 e tal, como é que o Eurico Miranda foi parar na CBF. Mas assim, era uma confusão a CBF absurda, era uma zona. Veio o Ricardo Teixeira, teoricamente, para organizar isso, e entre aspas, ele organizou no campo, porque com o Ricardo Teixeira ganharam 2 Copas do Mundo, e acho que o auge de títulos, contando Copa América, Copa das Confederações, futebol ali, o Brasil sempre chegando em final da Copa do Mundo, foi o melhor momento. Só que a gente viu que custou muita falcatrua ali dentro. Só que, como no futebol, que a gente está falando, é mais um dia normal, as pessoas esquecem das roubalheiras, das falcatruas, da zona, porque no campo a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro, a torto e direito, vai rolando, ainda mais depois de 2003, que virou pontos corridos, ninguém mais discute regulamento bizarro. Então, assim, virou uma coisa normal. Desde 2003 está tendo pontos corridos, o Brasil foi ganhando a torto e direito Copa do Mundo e tal, e curiosamente, depois que o Ricardo Teixeira saiu da CBF, ninguém mais se firmou na presidência e o Brasil não ganhou mais Copa do Mundo, não fez uma campanha mais digna. Então eu acho que isso acaba normalizando, porque naquela época era melhor porque tinha os resultados. E acho que o brasileiro normaliza isso pelo que aconteceu no campo. O rouba mais faz, né? Porque a CBF antes dos anos 90, ela era uma draga, né? Tanto que não teve nem condição de organizar campeonato, que os clubes tiveram que resolver no final dos anos 80. Agora a CBF cospe dinheiro à torta e direito. Você abre a torneirinha, cai dólar ali dentro, porque é impressionante como ganham dinheiro com amistoso, com isso, com aquilo. Então, quer dizer, eles resolveram o problema financeiro e é o que deu agora. Digam, meninos. Eu acho que vem da origem mesmo da CBF, né? Que antes era CBD, e daí a origem lá na época da ditadura, né? Que transforma em CBF, né? Com o João Avelange no comando. Esse daí também, né? Não precisa nem adjetivá-lo, né? Né, ele usou a CBF para CBD e depois CBF para chegar na FIFA, né? Só nas negociatas e nas coisas assim e tal. E daí tinha essa questão, né? Onde a Arena vai mal, mais um time nacional, onde a Arena vai bem, mais um time também. Era muito ligado com a ditadura militar, né? E com a Arena, que era o partido dos milicos, né? Então, acho que é por aí, assim, a origem, não a origem em si, mas a origem é, tipo, dessa CBF que existe hoje, assim, tal, a coisa mais moderna, assim, antes, depois da CBD antiga, lá dos anos, começou lá na década de 10, lá ainda, né, 10, se não me engano, 14, por aí, 1914 e tal. Mas é isso, daí os caras que foram entrando lá, a maioria queria usar para ganhar dinheiro, para ter status, para chegar à presidência da FIFA, porque lá, daí ganha mais dinheiro, né, porque Nossa. negociata para compra de voto para a Copa, essas coisas todas assim, tal. É tudo que os caras querem, né? Então, Eu tô assim, vendo, pouquíssimos viu, estão Bala? preocupados com o esporte, assim, tal, né? Até para o que você falou, só para ter uma ideia, a receita bruta da CBF no ano passado, receita, né, o que a CBF arrecadou ano passado, foi 1.072.102.000 reais. R$ 1 bilhão de faturamento. Aumento de 11%, 12% em relação a 2021. E é nisso que esses caras estão interessados, né? Eles não querem saber de seleção, vai jogar bem, vai não sei o que. Eles estão interessados em botar grana no bolso, né? E acho que o último cara que foi da CBF que ainda tinha, você fala, não, esse daí ainda tinha
uma ideia. Eu sabia o que era futebol, acho que é o Janete Coutinho ainda mesmo, né? Depois dele é só ladeira abaixo, né? Tipo, É, só. o João Avelange, né, Bora, ele tem duas fases, né? Ele tem primeiro a fase em que ele entrega o futebol, né? Entrega o futebol, o cara inicialmente é o Paulo Machado de Carvalho, e aí o Brasil ganha 2 campeonatos. Na terceira, ele, assim, a minha sensação, não que, não, por favor, não entendo que é o resultado de campo, mas que a Copa do Mundo, ela é ganha num golpe de sorte, porque o Brasil consegue reunir elementos militares e eram extremamente capacitados na Copa de 70, né? Coutinho, Parreira, Capitão Bonetti, esses caras que montam a estrutura da seleção e o Zagallo vai lá e comanda. Mas foi um golpe de sorte, né? Porque tem o primeiro golpe de sorte do Saldanha e aquela coisa toda. E depois aí ele vê que ele vai ser presidente da FIFA, ele pica a mula. Então, assim, profissionalismo a rigor na seleção, no futebol brasileiro, na CBF, só tem ali, quem sabe, de 58 a 62. Talvez. Isso porque a gente não acompanhou muito, né? A gente não E, teve e olhe lá ainda, né? Não, porque em 66 ele já convoca com 45 jogadores, né? Convoca o Ditão, né? Que é De errado, tão tudo. errado, né? É várzea total. Esse seria o assunto dessa semana. Fiascos do futebol. Daí entra o de tão errado, mas a gente vai falar sobre isso. Só que esse assunto, a zona que é o futebol brasileiro, ela se impôs. Então, bora, falta, assim, o futebol é profissional, mas não é, né? E você vê que depois os últimos presidentes da CBF, que o Ricardo Teixeira, só não faltou ser preso, né? Que ele foi condenado, só faltou ir parar atrás das grades. Aquele outro, que Marco Polo. Marco Marinho Polo Del Nero. O José Marinho, Cara, Maria Marim. Zé Maria Marinho, José, José Maria é só ficha corrida. É Só só ficha pessoal corrida. bacaninha aí. É Então, verdade. E agora tem aí o Caboclo, né? Não, teve o Olha o Caboclo, agora é o Edinaldo. Edinaldo. O Caboclo, agora é o Edinaldo. Que também parece um cara que não é mandado. Não, ele não manda. Ele parece que ele é mandado, né? Parece que é um cara que não tem a menor expressão, a menor força à frente Esse da de CBF. agora? É, Não, esse aí, pelo amor de Deus, quem manda na CBF é o Rodrigo Paiva, né? pois Ó, é. Edinaldo Rodrigues. O Galvão Bueno deu um cacete nele esses dias. Olha só, vamos à informação aqui de Edinaldo Rodrigues. Ele foi, antes de ser presidente da Federação Baiana, ele foi presidente da Liga de Vitória da Conquista de Desportos Terrestres. Olha o currículo do sujeito. Pô, E foi diretor do Departamento do Interior da Federação Baiana de Futebol. Depois foi presidente da Federação Baiana, e aí, né, nesses arranjos da CBF, ele virou vice da CBF. Aí o Caboclo foi lá fazer as bobagens que fez, né? Quer dizer, bobagem e CBF é meio sinônimo. E aí surge o Edinaldo. que beleza, né? Olha que coisa maravilhosa. E está o reflexo do que aconteceu no jogo da seleção. É simples, é simples. Você não tem um comando, você não tem alguém que imponha respeito à frente da CBF. Não, você não tem gestão, né? Você só arrecada, né? Você só. E assim, daí eu fui ver aqui o balanço. Deixa eu ver se eu ainda deixei aberto aqui o balanço da CBF. Aí você vai ver o que a CBF gasta com o futebol, né? Quais são as despesas do futebol aqui. Daí você vai ver que a seleção, o gasto da seleção, o gasto da CBF com o futebol é o seguinte: quase 200 milhões de reais com o futebol, com a seleção brasileira, beleza? 200 milhões com a seleção brasileira. Com as seleções de base feminina, 72 milhões. E aí, contribuição ao fomento do futebol nos estados e competições,
432 milhões de reais. Quer dizer, aí é que se compram as federações. Óbvio, né? E aí nada muda. Vai se perpetuando essa maldição aí de gestão, né? Aí o que acontece? Esses caras, eles escolhem entre eles quem que vai ser o próximo presidente. E aí, É um rodízio, né? Só faz um rodízio. daí acha um cara, esse Edinaldo aí, pô, o cara é gente boa ali, né? Tipo, um cara do bem ali e tal, né? Cara, gente, né? Fica ali e tal. Simpático. É simpático, né? Vai por isso, né, cara? Tipo, não é um cara, vai organizar o que tá desorganizado, vai arrumar essas coisas, né? E acho que tem um agravante nesse Brasil e Argentina também, que o outro Brasil e Argentina da última eliminatória É também verdade. Não, quase Covid. tivemos 2 jogos seguidos cancelados, né? Porque se o jogo fosse cancelado terça-feira, eu acho que não teria Não data teria, remarcada de novo. não teria por que Não. fazer, né? Os dois vão se classificar tranquilo, por mais que o Brasil esteja nessa draga aí, vai se classificar tranquilo. Mas então, aquilo lá foi o Brasil e Argentina da Anvisa, né? Daí também, você vê que a Argentina não é nada diferente do Brasil também, né? A AFA é a mesma coisa, assim, né? Os Mesma coisa. caras vieram Né? falsificando coisa Não, de eu acho que a vacina, AFA né? é uma CBF piorada ainda, se é que é possível. Não. O cara acabou de ser campeão do mundo, quer sair da seleção? O Scaloni. Sim, o Scaloni falou que não aguenta mais. Então, né, tipo, É, eu até tava a- brincando com um amigo meu aí que próximo Brasil e Argentina da eliminatória, o comando do Brasil vai ser lá em Madrid, né? Porque vai ter que ser igual ao final da Libertadores, entre Boca River Então, e e Madrid, né? por tudo isso, a FIFA, qual que vai ser a punição da FIFA para esse caso do jogo? nenhuma. Fala- Falaram em multa e até em caso de exclusão de competição, né? Então, se quisesse mesmo dar um fim nessa coisa, ó, o Brasil está eliminado das eliminatórias da Copa, não vai para a Copa de 2026. Pronto, pronto. Dá um choque, mas para desabar, tirar o chão mesmo. Mas daí assim, aí como a Globo paga, sei lá, 1 bilhão, aí como tem a parceria da Live Mode, sabe? Daí nunca o Brasil. Ontem eu estava até falando sobre isso. Assim, pô, se o Brasil tiver em sexto lugar, assim, correndo o risco de perder a vaga, a sétima vaga pro Equador, sabe? Cara, última rodada eliminatória, você acha que vai acontecer o quê? Vamos meter a mão pro Brasil ganhar. Ó, eles vão resgatar esse caso do Equador aí e perder mais 10 pontos, assim, não. Então assim, O Equador, Então, é assim, falsificado. o esquema ele é todo muito grande. E aí você vai para ele. Assim, hoje, olha, por incrível que pareça, acho que é pela primeira vez da história de Letra, estou me baseando em fatos para dar opiniões. Olha, veja só. Estatuto da CBF. Estatuto da CBF. Como é a eleição da CBF? Federações e ligas municipais de cada unidade federativa. Mas aqui são só as federações, na verdade, né? Cada uma tem o peso, voto com peso 3. Então, são 27 federações com peso 3. Então, tem 81. direito a 71 votos. 81. Oi, diga, Bala. 81. 71. Aí, 81. Não. 81. Desculpa, 81. Obrigado. Só de Eu humanas eu quis não sei fazer... fazer continha, tá? Não, eu quis fazer cor de cabeça, deu isso. Times da primeira divisão. Voto com peso 2, então são 40 votos. Times da segunda divisão com peso 1, então 20 votos. Aí, então, já de saída, um candidato das federações ganha eleição, porque se tiver um candidato dos clubes, ele não vai chegar a 60, vai chegar a 60 votos contra 81. Ou seja, Só por que, mais que os 40 clubes da primeira divisão e da segunda se unam para tentar eleger um presidente da CBF, eles não conseguem de maneira nenhuma. Por Então, mais que eles exatamente. formem um conciso lá, ó, nós todos, os 40 clubes, nós vamos votar no mesmo cara. Azar, não vai dar em nada. quando eles e aí, fizeram isso, eles falaram que era para tornar mais aberto, mais amplo o processo. Só que ao mesmo tempo que eles permitiram que os clubes votassem, eles colocaram esse peso para as federações. Então, não mudou nada, né? e ainda assim, cada chapa tem que ter no mínimo 8 federações apoiando.
né? Então você inviabiliza qualquer caminho que não passe pelas federações. Aí você pergunta, oh, mas por que não vem que o problema do calendário são as datas dos estaduais? Ah, mas não sei o quê. Aí você vai ver, 17 datas no campeonato estadual, né? O Campeonato Paranaense ele vai ter a primeira fase, 11 jogos em 30 dias. Quer dizer, o futebol já começa daí. Por que o Atlético cansou no final do Brasileirão? A culpa não é de ter jogado a Libertadores, a culpa não é de ter jogado a Copa do Brasil, a culpa não é dos jogos seguidos do Brasileiro, a culpa começa lá atrás. E assim aconteceu a eleição da federação. Até pelo que sei, o presidente atual da federação tem boas intenções. Mas assim, ele não teve nem oposição, porque não deixaram nem o Ribamar, coitado do Ribamar, ser candidato. Talvez o Ribamar não ganhe nem a eleição para síndico, sabe? Mas deixa o homem participar da eleição, pelo menos, mas daí não pode, sabe? Então, é a base política, Ricardo, da coisa que já não anda. E aí, assim, tudo começa por aí, né? Daí a gente vai chegar na discussão do calendário que tem 250 anos, né? E não vai, assim, sempre surge, né? Vamos aumentar, vamos transformar, acabar com os estaduais e transformar o Brasileirão com uma Série E, Série F de regionais. Não funciona, porque quem que vai bancar os custos? Assim, até por time pequeno, ele chega na primeira divisão, ele tem que pagar para inscrever jogador. Então, quer dizer, aí fica difícil. O Rio Branco de Paranaguá está correndo o risco de não jogar uma segunda divisão do Campeonato Paranaense porque não tem dinheiro. Sim. Como é que esses times que se apertam com 3 meses vão ter dinheiro para disputar um Campeonato Brasileiro que seja Série F, que é para durar 6 meses? Às vezes, para um time menor, é melhor jogar 3 meses e fazer o contrato mínimo com o jogador do que tentar 6 meses e chegar lá, faltando metade do campeonato, não ter mais condição de subir, nada, tem que ficar pagando esses caras. E aí entra essa questão da CBF. Olha o dinheiro que sobra e não tem incentivo para os times menores. E é uma zona que, se você for olhar, passa pelos clubes também. Claro que tem clube que é bem administrado, clube que é pequeno e vai crescendo aos poucos e vai chegar. O Cuiabá é um exemplo disso, mas vamos pegar o exemplo do Flamengo. O Flamengo até 2013 estava todo quebrado, vieram, arrumaram a casinha financeira, mas o Flamengo a cada ano tem 3, 4 técnicos. Que organização é essa que você constrói? Se a cada 3 meses está trocando de técnico, isso aí é uma bagunça. Você rasga dinheiro pagando multa atrás de multa. Aí falaram, vamos pegar as SAFs que vão organizar os clubes. Veio uma SAF no Botafogo, com um cara que vem lá de fora, com a cabeça da Europa, bastou o time entrar num curto-circuito que o cara começou a criticar a arbitragem. Quer dizer, ele abrasileirou falando que a culpa é da arbitragem. Os caras se contaminam pelo futebol brasileiro. Não basta... A SAF mais bem-sucedida do futebol brasileiro, a SAF mais bem-sucedida do futebol brasileiro, pegaram o mais brasileiro dos donos de clube europeu, né? Não, pode ser campeão com 5 técnicos, né? Acho que não. Então assim, você vê que talvez o Palmeiras hoje seja o time que mais esteja organizado nessa questão de estar conquistando títulos de dinheiro, porque também tem a Leila com a Crefisa ali atrás, que primeiro, antes dela virar presidente, ela injetou dinheiro no clube, que é um outro formato. Então, assim, mas os clubes que tentam acabar com as dívidas e se profissionalizar, chega uma hora que o amadorismo do futebol brasileiro bate na porta, que vamos trocar de técnico, vamos contratar um monte de jogador. Assim, é a mesma receita todo ano. E todo ano tem time que cai fazendo a mesma receita e time que se salva fazendo a mesma receita e acha que dá certo. Então, assim, antes da gente... Claro que a CBF é o principal responsável, mas antes da gente olhar para a CBF, a gente tem que ver que os clubes também não conseguem sair do amadorismo. Por mais que tenham boa vontade... reflexo, né? Você então, tá sob um guarda-chuva que é essa desorganização total, que é um exemplo, não é exemplo para nada. Os clubes lá embaixo falam assim, o que adianta eu me organizar? O Atlético, por exemplo. O que o Petralha deve olhar para falar, cara, o que adianta a gente estar aqui investindo, querendo ser um negócio, uma gestão profissional, não sei o quê. Chega lá em cima, quando bate na CBF, é aquela desgraça lá. Você só consegue as coisas, ou é com jeitinho, ou é pagando, é não sei o quê. Não tem. Então, isso vai refletir nos clubes. Então, primeiro você tem que arrumar quem comanda o negócio, para daí você ir ajeitar para baixo. Mas se for ver, os clubes também não conseguem se juntar quando teve a Primeira Liga. A Primeira Liga vai revolucionar e tal, não sei o quê. Primeiro ano,
já foi meio que atropelado. O segundo virou uma zona total também, e aí pararam. Aí agora essa questão, Forte Futebol, liga não sei o que e tal, os clubes não conseguem se sentar e organizar, porque sempre um quer pensar no dele, que é o dinheiro. Então, se a CBF que a CBF só pensa no dinheiro, o clube, eu tenho que pegar o meu. E aí tem time Mas então, pequenininho lá que se contenta com migalha porque é isso ou nada. Então a gente, assim, eu acho que nem com a CBF tirando o poder da CBF do futebol brasileiro, ela que fique só com a seleção, eu não consigo ver um futuro, porque é impressionante como é uma bagunça generalizada. Não é nem uma bagunça organizada, é uma bagunça desorganizada mesmo. Diga, O negócio Bala. lá começou assim, né? Eu tinha falado do Júlio de Coutinho, que acho que era o último cara bem intencionado que foi da CBF. Em seguida ele sai e entra o Otávio Pinto Guimarães e o Nabi Bichedi, né? O Otávio Pinto Guimarães era só um presidente fantoche ali, né? Quem mandava mesmo era o Nabi. O Você Otávio lembra Pinto era dessa o cara. história, Bala? Você lembra dessa É, história? Por que assim, o Julito Coutinho era presidente da América, ele foi nomeado presidente da CBF, né? Porque a época ainda tinha, né, aquelas coisas entre governo e CBF. Era o Conselho Nacional de Desportos, que é uma entidade ligada ao governo, nem sei se existe ainda. Mas o Julito Coutinho, que também era coronel do Exército, só que ele era um cara bem intencionado, né? A gente não se sabe de uma história de roubalheira da CBF no tempo em que ele foi presidente, que é de 80 até 85. Aí ele vai, e ele não podia ser reeleito, ele vai para a eleição e lança o Medrado Dias, um cara muito ligado ao Vasco, só que Parnanguara. O Medrado Dias era paranaense. E para concorrer com o Medrado Dias é lançado o Nabi. Nabi, né? Não precisamos nem falar nada, né? Nabi é um cara que o nome é autoexplicativo. E aí o que acontece? Eles vão para a eleição e descobrem, na véspera da eleição, que a eleição está empatada. E aí, olha como é que são decididos os destinos do futebol brasileiro. Eleição empatada, vai-se ao estatuto e coloca-se. E vai se estudar o estatuto. O que acontece numa eleição empatada? Está lá no estatuto. Caso a mais eleição velho. houver empate, o candidato mais velho será o eleito. Aí o Nabi troca, bota o Otávio Pinto Guimarães candidato, porque ele já devia ter 207 anos naquela época, era uma múmia, e ganha a eleição, mas o Nabi é o presidente e o Otávio Pinto é uma múmia. Ele fica lá dentro do... É um faraó morto do Egito, fica dentro da pirâmide da Rua da Alfândega. eu não E esqueço assim... daquela entrevista do Otávio Pinto, que ele tá com uma calça, uma perna amarela e uma perna verde, né? Meu Deus do céu. Cara, o Otávio Pinto Guimarães, ele só não tinha levado. É que ele não tinha levantado o braço. Aí, o Otávio Pinto é o cara que explorava o Garrincha lá, né? Tipo, É, então, né? Olha o histórico do cara, assim, é o cara né, que aproveitava a falta de interesse até do Garrincha com essas coisas, assim, tal, e explorava ele do jeito que queria lá, né? Por causa do Botafogo. Esse cara vira presidente da CBF, com o Nabi de vice, mas é quem manda. Daí eles chegam lá, vão fazer o campeonato, falar, não tem dinheiro para fazer o campeonato brasileiro. Daí vocês que se virem aí, fala para os clubes. Os clubes vão lá, se organizam, fazem o Clube dos 13, né? Copa União, que é uma. Se eles tivessem insistido, levado para frente, brigado com a CBF, acho que seria o futebol brasileiro não estaria, né, com todas as confusões que estão, assim, eu acho que eles perderam uma oportunidade de ter uma liga já naquela época, assim, tal, né? Sim. Mas eu Energia tenho é minhas muito. dúvidas. Assim, dependia dos caras. Se os caras certos que estavam ali, os líderes daquele movimento, tivessem levado para frente aquilo lá, ia ter dado. Não sei Não, se ia ter dado tão certo, assim, igual, sei lá. Não, mas seria melhor. Seria melhor, assim. Só que mas assim, daí... fala, Aí Ricardo, deu depois eu briga, falo. aí deu briga do Antônio do Magalhães, do Otávio Pinto do Magalhães, com o Nabi daí insistiu em fazer o campeonato dele, que virou e cruzamento de módulo, aquela zona toda lá que não vale a pena falar de novo aqui de 87, e daí para frente só besteira, né? Daí era tão ruim a situação que o Avelange chega e fala, não, chega disso daí, eu vou botar meu genro que não sabe nem o que é uma bola aqui, Falido, Genro falido. não sabe nem o que é uma bola, não sabe cuidar de negócio, não sabe fazer nada. É um vai ser meu genro, eu gosto mas é dele. meu genro, é. Eu preciso.
tanto que depois ele se separa da filha do Avelange e continua, tipo, nas graças do Avelange até o Avelange morrer, né? E daí o que acontece? O Avelange impõe o Ricardo Teixeira, e daí, assim, a roubalheira daí para frente né? Nítida. Ao mesmo tempo que começa a dar muito dinheiro, porque eles conseguem daí vender a seleção para o mundo, faz o que o Santos fazia lá quando excursionava nos anos 60, começa o Brasil a jogar em tudo que é buraco aí, né? Qualquer lugar que os caras pagarem, manda lá, assim. Daí depois consegue contar com a Nike, daí vai só uma bola de neve de dinheiro entrando, né? E saindo para lugares que não deviam também, né? Então daí é isso, assim, né? Mais do que politicagem, essas coisas, é corrupção mesmo, né? É roubalheira, essas coisas daí vai atrás de comprar Copa, né? Vai atrás de votação para ganhar, daí é só bagunça, aí os acordos lá com a Avelange, com as confederações africanas, daí, vocês me apoiam aqui, depois eu apoio vocês aí, a gente vai levar a Copa para lá, daí é só, né? E a CBF está no meio ali, porque a CBF é o braço direito da Avelange, né? Não é à toa que surgem aquelas teorias da conspirações, né? Da Copa de Ah, é. 98, do Gunther, o funcionário da... Gente, agora vocês falaram Verdade. de CBF, de Copa do Mundo, eu lembrei de uma coisa. Como era o nome daquele paraense que foi interino no tempo que o Caboclo foi afastado, Ricardo? É o Nunes, Nossa. Antônio Carlos Nunes de Antônio Lima. Nunes, Aí, o ó. Coronel Nunes, que votou errado na escolha da É, Copa. A América do Sul tinha fechado com não sei quem e ele votou errado. Cara, isso é futebol brasileiro. Mas, Ricardo, eu te interrompi. Não, eu só ia complementar aqui. Eu não sei se a Copa União seria uma salvação para o futebol. Pelo menos assim, eu nunca me aprofundei tanto e vocês presenciaram aquilo. Eu, na época, nem sabia o que era o futebol. Mas, por exemplo, em 86 o Guarani tinha sido vice-campeão brasileiro, o América do Rio terceiro, e os dois simplesmente foram ignorados do brasileiro no ano seguinte. O que já mostra que os clubes tinham interesse próprio e dane-se os menores. Então, assim, a partir daí você já vê que tinha conflito de interesse muito grande. Então, eu não sei se ele daria muito certo, porque, pô, como é que você deixa o vice-campeão brasileiro de fora, sendo que o Guarani já tinha sido campeão brasileiro? É diferente, o São Caetano, que foi vice em 2000, vamos recomeçar em 2000, mas São Caetano não tem relevância. O Guarani tinha, o América tinha até no Rio de Janeiro uma certa relevância. E, de repente, os dois simplesmente foram jogados para fora e vamos fazer o nosso grupinho aqui, que talvez fosse um campeonato que durante muito tempo talvez não tivesse nem rebaixamento. Ia fechar 16 ali por quanto tempo? Então, É eu o, acho que o, eu faço esse asterisco, só que talvez não fosse a solução. Ali matou a América, né? Sim. Essa decisão matou o América. O América morreu ali em 86. Né? Porque ele chega, ele quase ganha do São Paulo. Acho que o Bório lembra dos jogos lá, que no jogo lá no Morumbi, o América botou uma pilha no São Paulo para tentar ganhar o jogo, não conseguiu, mas ali matou a América. E assim, ali ficou muito claro que tem uma decisão puramente marketológica, porque a Globo está dentro da parada da organização da Copa União. Então, assim, tem que ter um time de Recife, tem que ter um time de Salvador, tem que ter um time do Paraná, sabe? Tem que ter um time de Goiás, quer dizer, você pegou todas as principais afiliadas da Globo. Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Bahia Pernambuco. e Pernambuco não, Pernambuco é rede ainda, né? Então, assim, ficou só Santa Catarina faltando, mas Santa Catarina era abraçada pela RBS, que era a dona da Globo em Santa Catarina. Então, ali não havia uma decisão puramente técnica, Então, né? aí eu não sei se daria muito certo também, tanto que durou assim, a gente não sei longe, a própria Copa João Avelange, A o Copa São União, Caetano, 88 é a Copa União ainda, que daí é um dos argumentos que os flamenguistas usam para dizer que eles são os verdadeiros campeões de 87, que sobe alguns times do outro módulo para a Copa União de 88, assim, então, né? Então tem ainda essa questão, assim, então, né? Mas já é um Não, arremedo. sobe 16 para 24, né? Que ficam os 16, os 4 que subiram, que são Guarani, Esporte, Atlético e mais alguém que eu não me lembro. O Bangu, acabei de ver aqui. E aí eles colocam, aí eles dão aquela, né? Naquela enrolada, né? Colocam o quinto, o sexto e o sétimo do módulo amarelo, que tinham sido Vitória, Criciúma e Portuguesa, e o América Carioca em homenagem. Então, daí você, em tese, com 24, você abraçou todo mundo que naquele momento tinha que estar lá. Inclusive Santa Catarina e aquela coisa toda. Ação, mas assim, que tentam fazer, porque a hora que deu muito errado em 87, quando a CBF, quando o Nabi vai contra a Copa União, a hora que ele vê
também ele vai contra, não é porque ele acha que tem que ter mais time no Brasil, essas coisas. A hora que ele vê que os caras fecharam o contrato com a VASP, acho, né? Como se é a VASP ou Com a Varig, Varig e com a Globo. E com a Coca-Cola. a Globo e com a Coca-Cola, né? Então os caras fecharam, tipo, era muita grana, assim, era um negócio que assim, não existia no futebol brasileiro, né? Então, na hora que o Nabi viu, cresceu o olho, né? Falou, não, pelo amor de Deus, a gente precisa ter isso daqui. Daí ele faz toda essa. Ele tenta melar o campeonato de todos os jeitos e consegue, né? De alguma maneira ele consegue e tal, né? E, e acho que é isso, assim, mas eu acho que assim, não era o ideal o jeito que foi criada a Copa União, essas coisas de deixar de lado o mérito esportivo, não é o ideal, longe do ideal, mas assim, era o que acontecia todo ano. A CBF definia os campeonatos, os classificados pelo campeonato estadual. Quando Sim. via que não ia entrar algum grande, aumentava o campeonato, né? Chegou a ter 95, 94 Classificava por renda. por renda, né? Era Uh, por público, né? Não era por, acho que era por público, né? Ou sei lá, dá no mesmo, assim, tá? As únicas vezes que o borderô era inchado, né, no Brasil, né? Porque normalmente era o contrário, né? Tinha 70 mil pessoas no estádio, eles falavam que tinha 10 mil para ficar com a grana, né? Foi o auge do Nacional do Amazonas. mas assim, E você vê, a- fala. não, a questão da politicagem, né? A gente já falou aqui algumas vezes da Copa João Avelange. Em 2000 foi toda aquela zona para organização, mas resgataram um América Mineiro, sei lá o porquê, o Fluminense saiu da Série C para a Série A direto, foi todo aquele rolo porque era uma organização de interesse. Aí veio 2001, o Paraná, por exemplo, quase ficou fora, mesmo chegando às quartas de final da Copa João Avelange, e puxaram da segunda divisão um Botafogo de Ribeirão Preto, que não tinha chegado nem perto de brigar pelo acesso em 2000. Tanto é que o campeonato teve 28 clubes, porque daí o Paraná e o São Caetano conseguiram a muito custo a vaga, mas o Remo, que tinha sido o terceiro colocado e jogou aquele mata-mata com o Sport, foi esquecido. E o Botafogo de Ribeirão Preto, do nada, surgiu na primeira divisão. Não sei quem Não, era o Botafogo de Ribeirão Preto na nessa época, quem época, que tinha, mas sim, alguma força política ele tinha que o Remo não tinha e jogou a Série A. Fará, Porque né? os clubes. nessa, nessa É, época, na Copa do Brasil, todo ano, cara, o Democrata de Governador Valadares disputava a Copa do Brasil. E normalmente era como convidado, ou eles davam um jeito lá de explicar, lá, não, é porque lá em Minas, tal, sei o que tal. O time nem estava disputando direito o Campeonato Mineiro, mas ele disputava a Copa do Brasil. Porque e nós vamos ter esse eu não ano sei exatamente agora. por quê, mas alguma coisa tinha lá. Nós vamos ter agora a prova de fogo da CBF, né? Que acabou com o ranking da Copa do Brasil. Vamos ver se o Santos vai ficar fora da Copa do Brasil ano que vem ou se vão inventar alguma coisa de última hora para não deixar o Santos de fora, porque acho que eles não contavam com isso. E teve muita Não. chance. Eu lembro que quando estava acabando os estaduais, o Santos tinha chance de ficar fora, o Botafogo tinha chance de ficar fora, o Coritiba tinha chance de ficar fora. Eles deixaram muito time grande, deixando, não vai, o campeonato estadual esses times dominam. E eles quase perderam 4, 5 times de Série A. O Vitória, se não fosse campeão da Série B, estava fora da Copa do Brasil no ano que vem. Como o campeão da Série B entra na terceira fase direto, isso salvou o Vitória. Ou seja, eles tinham o risco de dois times da Série A ano que vem não estarem na Copa do Brasil. E essa situação é maluca, né? O time ele não estava com vaga garantida na Copa do Brasil, e daí ele garante e já vai direto para a terceira fase. Exatamente. É a mesma coisa do Atlético. O Atlético, assim, a torcida tá louca que o time não vai para a Libertadores, mas o Atlético vai, nesse momento, está indo direto para a terceira fase da Copa do Brasil, por critério técnico. Por critério técnico, é bom que se registre. E nós podemos ter um risco de ter um Cuiabá e Atlético na última rodada, que teoricamente não valia nada. Se o Cuiabá chegar nessa pegada, os dois times valendo pelo sétimo lugar e essa classificação direto para a terceira fase. E ano que vem, os times que entram na terceira fase ganham tipo um retroativo das duas primeiras fases. Mesmo sem disputar, eles vão ganhar o dinheiro esse ano. Então, olha o que pode valer um Atlético e Cuiabá na última rodada. Assim, gente, A gente diga, estava Bora. falando aí, né? A gente estava falando aí de Copa União e tal, não sei o quê. Cara, é uma coisa que quase 40 anos atrás, né? E você vê que hoje, com as duas ligas que estão para se formar aí no futebol Praticamente isso brasileiro, de volta. continua a mesma coisa, continua a mesma coisa. Flamengo e Corinthians só estão pensando no deles, os outros clubes que se lasquem, só queremos trazer mais os nossos amigos aqui para jogar junto com a gente, e Quem o, nos re- e o aceita, né? quem nos aceita e o resto, quem aceita nossas condições, né? Porque É. nós vamos dividir a grana assim, tanto para mim, tanto para o Corinthians, vocês racham o resto. E isso há quase 40 anos e não mudou.
Então, É. a tendência é que não dê certo também. É verdade. Faz muito sentido. É assim, é tudo muito triste, é tudo muito triste. Mas tem solução, gente? Você vê, a gente começou na pancadaria e fomos chegar lá na Copa de 66. E assim, eu só tô vendo que não tem chance nenhuma de dar certo. Assim, eu não vou nem dizer do jeito que tá, porque do jeito que tá não muda. Isso está bem claro. Qual seria um caminho que permitiria a gente pensar ter uma mudança radical na CBF? Tem algum caminho, porque você vai dizer, não, mas se o governo agir... Cara, Bolsonaro não fez porcaria nenhuma. O Lula, ele está preocupado em pagar o estádio do Corinthians. Então, assim, para não virem aqui falar de direita e esquerda, ninguém quer a organização de futebol. Chega lá, é a mesma coisa. Não, e Tem acho algum que jeito... nem é o caso, eu acho, assim, acho que o governo não é, tipo, todas as vezes que ele interferiu Aham. é uma cagada, né? É muito assim, tipo, sei lá, tirando algumas coisas, a lei Zico lá, que chamava, assim, depois a lei Pelé, tem algumas coisas legais, assim, tal, não é nem o executivo, né? É o Congresso que tem que fazer essas coisas também. É, Mas tirando isso, é melhor que o governo não se meta mesmo, assim, né? Até porque se meter, o governo se meter na CBF, daí o Brasil corre risco, De teoricamente, piorar. mais real, de ser afastado, né? Não que vai acontecer, porque o Brasil né? O Brasil pode, o presidente, o Lula chegar e falar, não, eu vou ser presidente da CBF, a FIFA não vai fazer nada, porque é o Brasil, né? Sim. Mas, né, eles fazem isso lá no país pequeno da África, lá, assim, tal. Não, ó, vocês teve interferência da federação, da presidência, não vai ter, vocês não vão disputar nada, enquanto tiver assim. Mas, assim, acho que é só uma refundação mesmo da CBF, né? Do jeito que tá, não vai mudar nada. E daí você fala, não, mas a CBF tem que cuidar só da seleção e deixar o brasileiro para os clubes. Beleza, pode até acontecer isso. Mas onde que Pode. aconteceu o problema? Na seleção, né? Porque antes não acontecia esses problemas desse nível na seleção. Agora aconteceu. Por quê? Porque os caras falam, um jogo aqui dá para misturar a torcida. Brasil e Argentina, não tem problema nenhum, né? Não teve briga na Libertadores todo dia, das 7 da manhã até 3 da manhã, tinha briga na praia lá no Rio, né? Então, tipo, não dá assim, é só refundar, única solução, e que não vai acontecer. Então, vai continuar desse jeito, né? Até porque dentro de campo, bem ou mal, o Brasil vai se classificar para todas as Copas, ainda mais agora, 48 vagas, 7 vagas, 6 e meia para a América do Sul, né? Não tem como, hein? É impossível o Brasil não se classificar. Por pior, por mais burrada que se faça, vai classificar. Então não vai mudar nada, né? Não interessa. Se os caras mudarem, eles vão continuar ganhando dinheiro, né? Quantos anos vai demorar para a gente fazer um próximo programa desse? Semana que vem. Meu Deus do céu. E a gente tá Por isso, aqui, por rindo isso para que não eu chorar. acho, por isso que eu acho que a solução tinha que ser radical. Brasil eliminado das eliminatórias e proibido de disputar qualquer amistoso durante 4 anos. Eu também acho isso, porque assim, a gente pega Pronto. os exemplos. Quero ver o que a CBF vai fazer da vida com a seleção. O Chile não ficou proibido de jogar duas eliminatórias por causa do caso do Rojas lá, Do que Rojas. cortou. Foram duas Aham. Copas, né? Assim, o que é Foram duas. mais preocupante? Um goleiro com estilete no punho e forçar um corte para dizer que foi atacado, ou você vê lá 100, 200 pessoas se matando no estádio de futebol? Então, assim, por causa É, de um jogador, você puniu uma seleção durante duas Copas. Um monte de gente ali que o responsável é o organizador, que é a CBF, quem cuida do estádio, o policiamento, os próprios torcedores, esses mesmos torcedores que daqui 3 anos podem estar lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá, arrumando confusão também. Então, assim, por dois pesos, duas medidas. Foi o que o Cristiano falou. O Não, Brasil nunca vai ser punido por Ricardo, nada. O Ricardo, Chile é porque era o Chile. não, mas o Chile também, você falou que foi só o Rosa, mas não, foi uma coisa, foi toda orquestrada, foi tudo Não, não, eu organizado. sei, mas assim, foi tipo um personagem que eu digo, o Rojas foi o boi de piranha ali, que é o cara que tipo, não teve interferência de briga generalizada, foi o cara que tentou ganhar um esquema. Acho que o Você Brasil viu o caso do Equador agora, na última eliminatória. Os caras também. falsificaram a documentação.
Daí na época era para ele ser eliminado mesmo, não tinha por que não ser. Daí o que aconteceu? Os caras deram um jeito de tirar 3 pontos do time na eliminatória Na agora. verdade, eles fizeram isso porque o Equador estava com o pezinho na Copa e não iam tirar o Equador Talvez o Equador tivesse. Tá ali onde está o Peru, a Venezuela normalmente. sim, Vamos tirar 15 pontos do Equador e não vai mudar nada. O que Então, que assim, eles E aí sempre fizeram? tem um esquema. E o Equador abriu a Copa. É. Botaram daí, leva o Equador, beleza, depois a gente resolve isso. Daí, para fazer de conta que isso aqui são sérios, não, vamos tirar 3 pontos do Equador aqui nessa eliminatória que todo mundo vai classificar, né? E o Peru, jogador, eu acho que não foi para a Copa, né? Ele não foi convocado. Não, eu não lembro não, quem é, mas daí, Não não foi. foi. Acho daí que o ele, cara foi daí, suspenso. Então. daí, Agora, aqui no Brasil, esse tipo de coisa termina assim. O, a- o Rojas foi punido, o Chile não jogou uma eliminatória de 94 e tá, a fogueteira pousou na Playboy. Tenho até medo de quem vai ser. Quem vai abrir nessa confusão toda, quem vai abrir o canal do OnlyFans agora, né? Depois da confusão entre Brasil e Argentina. Gente, voltamos semana que vem. Espero que não vá ter o OnlyFans do presidente da CBF. Né? Imagina só que situação. A gente volta semana que vem. Valeu! Valeu. Valeu.